amor. Olá, sempre alerta. Meu nome é Bianca e eu sou monitora da Patrulha Guarani da Tropa Sênior Sargento Maxwell Filho, do grupo 162 União, de Minas Gerais. Ai, tô negando meu olho. Ai, tô negando meu olho. Socorro. Ah, aí, beleza. Tá bom, vai. Não, tem de novo. Ai. Saiu. Não, não saiu. Meu Deus. Agora saiu. Ok. Eu tô aqui porque isso daqui, na verdade, é um teste que eu e meu chefe, a gente meio que programou. Porque a história é o seguinte. Eu tenho umas especialidades que eu queria apresentar antes de ir pro clã, mas eu acho que não vai dar tempo de apresentar tudo pra sessão, na sede. Então eu vou ter que apresentar algumas aqui. E depois o meu chefe vai me fazer umas perguntas, mas eu não vou precisar necessariamente apresentar tudo lá na sede, entendeu? Que é uma coisa que demora muito e eu sou meio enrolado. Agora eu vou apresentar a especialidade de prevenção ao alcoolismo, nível 2, e eu não sei se, tipo, quando a gente faz um escoteiro faz uma especialidade, ele não vira o dono do saber, não vira, tipo, o cara que sabe tudo, não, sabe? Eu tô aqui pra aprender também. Então, se tiver alguma coisa de errado, eu gostaria que alguém que estiver vendo esse vídeo falasse pra mim, ou você mesmo, chefe. Beleza? Mas então, é um assunto bem complicado esse de prevenção ao alcoolismo, porque eu conheço muitas pessoas que têm problemas com álcool, que são mais jovens que eu e já têm problemas com álcool, que são gente mais velha mesmo. E assunto, eu falei que é uma coisa bem difícil de abordar, porque nele tem palavras, tem termos que são muito, que os seus significados são muito parecidos com outros termos. Eu vou acabar tentando explicar alguns desses termos da maneira que eu entendi e tá, da maneira que eu entendi e da maneira que eu acho que é a correta, entendeu? Então, por isso que eu falei que se alguma coisa tiver errado, eu vou pedir pra alguém me corrigir, tá bom? Que a gente vive aprendendo. Hã? Vivendo e aprendendo. Então, os itens que eu vou fazer são os itens número 1, número 2, número 3 e número 4. Então, no item 1, que fala pra gente definir e diferenciar alcoolista, alcoólatra e dependente do álcool. O alcoolista, a característica principal dele é ele precisar usar compulsivamente o álcool, beber compulsivamente, ele não consegue controlar. O alcoólatra, ele é viciado na bebida. Ele gosta de afogar todas as mágoas dele, todas as felicidades, tudo que ele acontece na vida dele, ele tem vontade de beber pra descontar isso, entendeu? Seja coisa boa ou ruim. O dependente do álcool, o próprio nome dele fala, ele cria uma dependência. Então a pessoa tá lá bebendo assim, bonitinha, aí tá, bebeu. No outro dia a pessoa vai lá, bebe de novo, sabe? Tudo bem. Aí, isso passa a ser uma... Ô, Cristal! Obrigada. Aí isso passa a ser uma rotina da pessoa, ficar bebendo. E com essa rotina, a pessoa acaba criando a tal dependência. A diferença do alcoolista e do alcoólatra é que o alcoólatra, ele meio que, entre aspas, ama beber, sabe? Ele ama o álcool de maneira compulsiva. O alcoolista, ele só gosta, entendeu? Eu vou dar um exemplo para poder entender tudo certinho. Eu gosto de uma pessoa, mas eu não amo essa pessoa, entendeu? Foi um exemplo meio bosta, mas eu acho que dá pra entender.
O dependente do álcool, ele tem dificuldade de parar de beber, entendeu? Aliás, todos esses três, eles têm dificuldade de parar de beber. E é complicado, gente. Eu conheço pessoas que têm problemas com isso e realmente é uma luta. Tanto da pessoa quanto da família dela, tanto das pessoas que envolvem ela. É preciso muito foco pra pessoa parar de ter essa compulsão pelo álcool. O resto do item é pra falar, pra eu explicar como agir no caso de me ser oferecidas bebidas. Aí, tá bom, ó. Fulano chegou, me ofereceu bebida. O que eu faço? Eu falo não. Não, muito obrigado, estou satisfeito com o meu todinho. Aí a pessoa continua insistindo. Aí você realmente, você tem que ser... Você tem que... Infelizmente, às vezes você vai ter que ser curto e grosso. Tipo, você vai ter que falar, não, eu não quero, obrigada, sério. Obrigada, tchau, não quero. Caramba, entendeu? E se a pessoa for seu amigo, você fala pra ele, mano, essa não é pra mim. Obrigado mesmo, de coração, mas eu não quero. Beleza? O item 2, a gente tem que falar sobre algumas coisas e eu vou acabar separando o item 2 em algumas etapas, porque se a gente for falar tudo assim de uma vez, vai acabar ficando confuso. A primeira coisa que fala no item 2 é pra gente saber o que são bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas são aquelas bebidas que tem na sua composição o etanol, que seria o álcool, beleza? O outro item é da gente descrever os tipos de bebidas que tem. Existem as fermentadas e as destiladas. Quase que eu esqueci, ó. Ok. As duas diferenciam na hora da fabricação, na hora da sua produção. E um exemplo de bebida fermentada é o vinho. Tipo, o processo do vinho é que eles pegam o suco da uva, né? Eles vão lá, fazem a uva, ficam lá esmagando as uvinhas no tagar, que é aquele tanque de madeira. E deixam elas lá fermentando, deixam elas lá paradinhas, sabe? Descansando. Aí eles vão lá, extraem o suco dessa uvinha e fazem o vinho. Aí eles colocam... também tem todo um processo por trás disso, mas em princípio é isso. Uma bebida destilada, que é muito famosa, aliás, é a vodka. Bom, antes de tudo, né, a gente tem que saber. A destilação é o processo que separa duas substâncias líquidas. No caso da vodka, eles separam a parte líquida que eles querem para colocar na vodka. E com isso eles vão adicionando água até ficar da concentração, o teor alcoólico que eles quiserem lá. Aliás, a vodka é derivada de alguns componentes da batata e do trigo. E o outro item a gente tem que falar sobre os teores alcoólicos. O teor alcoólico ou graduação alcoólica é aquele que mede a porcentagem de álcool que tem em um líquido ou em alguma substância, entendeu? Um exemplo muito que a gente pode falar, que a gente acabou de falar aqui agora também, a gente pode falar do teor da vodka. O teor alcoólico da vodka é de 40 a 50 GL, grau GL. Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é esse negócio de grau GL. Então, grau GL é a unidade de medida de volume criada pelo cientista francês Joseph Gay-Lussac, que eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá bom? Mas e ele estudava, ele era cientista, né, viado? Mas então, ele acabava estudando sobre os volumes nas substâncias. Ele fazia leis. Gente, tem uma taturana voando. E grau GL foi justamente por causa disso. Então, esse negócio de grau GLI é uma unidade de volume. E é colocada nas bebidas justamente para falar o volume de álcool em uma bebida. Eu tenho que falar sobre os malefícios também de utilizar o álcool. Os sintomas que uma pessoa tem na hora que está ingerindo o álcool são tipo, a pessoa fica fora de si. O álcool mexe com os neurônios que tem no cérebro. Os neurônios fazem parte do sistema nervoso e eles
comunicam entre si, por isso que a gente consegue raciocinar, por isso que a gente consegue... Por isso que eu consigo mexer, sabe? Entendeu? O álcool danifica os neurônios, cara. Por isso que a pessoa fica falando arrastado, por isso que a pessoa fica... Entendeu? Por isso que a pessoa às vezes fica enxergando diferente, sabe? Tipo, enxergando em dois tipos de visão, sabe? Tudo embaralhado. E uma coisa ruim do álcool é que ele causa a abstinência. Ele causa a dependência, como eu disse. A tolerância é quando a pessoa fica... Tipo, quando um certo tanto ingerido da bebida acaba não fazendo mais o efeito que fazia no começo. A pessoa tem que ficar aumentando a dose cada vez que esse grau de tolerância aumenta. Os malefícios, conforme o tempo vai passando, eu vou ter que ler porque, tipo, eu peguei os principais danos que a bebida causa conforme o tempo vai passando no corpo. E como eu peguei os principais, eu acho importante eu falar sobre todos, entendeu? Ó, os danos no sistema nervoso, como eu disse, que seriam a demência, ou seja, os neurônios, na demência os neurônios morrem. E danos de sensibilidade, o sistema nervoso vai de pouco em pouco desligando, entendeu? Gastrite e úlceras, isso pode acontecer no esôfago, no estômago. Tem os danos hepáticos, que são, acho que os principais, são os danos hepáticos pra mim, sabe? Porque eles mexem com o fígado da pessoa. Ele traz hepatite ou fibrose, que são doenças muito tristes, sabe? A pessoa pode ter pancreatite, pode ter diabetes, pode ter hipertensão, que é a pressão alta, pode ter AVC. A pessoa pode ficar com aterosclerose, que é os altos níveis de colesterol na corrente sanguínea, ou gordura no sangue. Por isso que tem gente que tem que fazer cirurgia no coração por causa de veia entupida. Na cirurgia, os médicos costumam pegar a veia safena, que tem na perna, na coxa, mais necessariamente, cristal, tudo bem? E coloca, e meio que troca, sabe? Coloca no lugar daquela que tá obstruída. E também é o dano que menos afeta o corpo, mas afeta a vida das pessoas, são as complicações sociais que a bebida traz. A pessoa chega em casa fora de si, como eu disse, ela chega aborrecida e acaba descontando na família, descontando em quem a pessoa encontrar na rua. Ai, gente, tá frio. Vou colocar meu poncho. Eu tô com frio, tá ventando muito. Vou ali colocar meu poncho, já volto. Cheguei! Ok, coloquei meu poncho, tô mais quentinha, né? Agora eu não recebo mais tanto vento. Bom, essa legislação vem do artigo 306 do CTB, que seria o Código de Trânsito Brasileiro. E como é um pouquinho comprido, eu acho melhor dar uma lidinha, ok? Conduzir o veículo De novo. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão... Ai, beber água. Beleza. Pelo menos aqui eu acho que não vai ter mais tanto barulho quanto tinha lá fora. Ai, mas tem a janela. Ai, tá mexendo minha garganta essa fumaça. Bom, eu vou ler agora a legislação 306, quer dizer, o artigo 306 da Constituição. Constituição não, do Código. Eu confundo. Que vergonha. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Isso foi a introdução do artigo. As penas de dirigir alcoolizado ou com qualquer outra substância são detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Ou seja, a pessoa pode ir presa
a pessoa recebe multa e a pessoa recebe suspensão da carteira. A pessoa simplesmente não pode mais dirigir. Então, enfim, gente, aí os tópicos que falam sobre isso são coisas mais que a gente não vai entender muito, então eu nem vou ler. Mas é bem complicado. O resto do item fala sobre a gente relacionar os acidentes de trânsito com o consumo de bebidas alcoólicas. Então, é o seguinte. A pessoa fica com um reflexo mais lento. Como eu disse no item 2, os sintomas e os malefícios que isso pode causar. A pessoa fica com um reflexo mais lento, ou seja, a pessoa não consegue pensar muito, fica fora de si. A bebida, infelizmente, o álcool, ele ataca uma parte do cérebro que permite que ele tenha noção do certo e do errado. Por isso que aquelas pessoas, tipo, que em festa, sei lá, ficam com uma pessoa que ela não ficaria se tivesse sóbria, sabe? Ou quando a pessoa simplesmente chega em outra pessoa e começa a dar em cima dela, sendo que o companheiro dessa pessoa tá do lado dela, entendeu? A pessoa não tem noção do perigo, a pessoa fica otimista demais, entendeu? A pessoa acha que vai dar tudo certo. Falando disso sobre o trânsito, um exemplo que é bem comum é quando acidentes que ocorrem por ultrapassagem. Quando a pessoa tá bêbada e vai ultrapassar um outro veículo, ela vai lá e acha, tipo, vai dar certo. E nem analisa, tipo, que é uma curva, não analisa que é um morro que tá subindo e não dá pra ver quem tá vindo do outro lado. E a pessoa vai lá, tipo, simplesmente vai. E, como eu disse, a pessoa fica muito otimista, então isso a pessoa acha que vai dar certo. E acaba não dando. Aí acaba causando um acidente. E também tem os acidentes mais fracos, que são tipo uma batidinha de leve. Tipo, eu tô um pouquinho alterado, saí da festinha ali, do churrasquinho. Aí eu tô aqui tirando o carro sei lá, da rua, pra poder dirigir e ir pra casa. Aí eu vou lá e simplesmente esqueço de frear o carro e bato no carro de trás, que tá estacionado atrás de mim, entendeu? Isso é um acidente mais levinho, mas acaba sendo um acidente também. O item 4 pede para eu falar de uma instituição que conscientize as pessoas de não abusar das bebidas alcoólicas. Mas, na minha sincera opinião, o correto seria as pessoas não utilizarem bebidas alcoólicas. É claro que tem gente que gosta, mas isso só traz coisa ruim. Como eu disse no item 2, só traz malefício. É um prazer temporário que depois a consequência vai ser catastrófica. Mas então, eu vou falar do Proerd. O Proerd, ele fala sobre drogas. Justamente, bebida alcoólica é uma droga lícita. Droga lícita é aquela que é permitida pela lei, tá bom? E o Proerd, ele conscientiza a mente do jovem e das crianças sobre o não uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. As ilícitas são as drogas não permitidas pela lei, né? Que são tipo maconha, crack, sabe? As lícitas são cigarro, bebida alcoólica. Descrevendo o trabalho do Proerd, eles passam nas escolas conscientizando as crianças e os jovens a não utilizarem essas substâncias porque acontece a dependência. A partir do primeiro uso da pessoa, ela pode virar uma dependente. Infelizmente, pode estar no DNA da pessoa, ela ter uma tendência a virar alcoólatra. E é isso. Eu vou fazer um relatório falando sobre isso pro meu chefe. Deixa eu me despedir de maneira brutinha. E é isso, galera. Eu espero ter falado coisas corretas. Eu espero ter abordado bastante o assunto de cada item. E espero que vocês tenham entendido do fundo do meu coração. Você também, chefe. Dá essa especialidade pra mim. Pô, eu fiz até resuminho sobre as coisas. Pô, chefe. Não. Ok, obrigada, gente. Sempre alerta pra servir o melhor possível. E
Até outro momento. Tchau! Como é que é o nome? Ai, caramba. Como é que é o nome? Frutos, de grãos, de caules. Entendeu? Temos um exemplo muito pertinho da gente que é a cerveja. Ela é derivada de grãos, né? Eu tô falando abobrinha, deve estar, não sei. Eu acho que eu vou cortar essa parte.